Anápolis 360 graus. A partir de agora, a gente realiza uma série de entrevistas com profissionais aqui da nossa cidade para trazer esclarecimentos de assuntos que estão aí em debate a nível nacional e também aqui no nosso município. E para começar, então, eu recebo agora o médico infectologista Dr. Marcelo Dayer. Obrigado, um prazer estar com vocês. Marcelo, eu já agradeço a sua presença e vamos falar sobre o coronavírus, esse vírus aí que há quase um ano está assombrando todo mundo, mas que agora a gente já começa a ter uma esperança, que é a questão da vacina. O que a gente tem de novidade em relação a essa vacina? Bom, a doença ela realmente tem quase um ano, né? Um ano da descoberta do vírus, que foi em 2019 na China. Muita coisa a gente aprendeu e a esperança primeiro a gente tinha uma expectativa de que a doença viria numa onda e as coisas se normalizariam muito rapidamente, né? Eu me lembro que no primeiro semestre os eventos foram cancelados e jogados quase todos para o segundo semestre, porque se achou que era como se fosse uma gripe, uma influenza. Então passaria muito rápido e as coisas se normalizariam depois. Isso não aconteceu. Isso passou a ser uma coisa de convívio das pessoas, uma doença que veio muito mais forte do que parecia no início, tiveram previsões muito catastróficas em um determinado momento, depois não foi tão catastrófico assim, apesar do número alto de mortes, número alto de infectados. A doença tem algumas características, a gente não conhece exatamente o que leva a determinadas pessoas ter uma gravidade muito exacerbada em relação a outras, né? A gente já sabe que as pessoas mais velhas, as pessoas com algumas doenças crônicas, tendem a ter uma doença mais grave pelo coronavírus do que as outras pessoas mais jovens e crianças. Então tem algumas características. E a vacina foi trabalhada muito no início, se buscando realmente um alívio para isso tudo. Várias entidades pesquisando vacinas e várias entidades pegando vacinas que já existiam um modelo e usando isso para acelerar o processo, né? Então a gente tem vacinas inativadas, que é o caso da Coronavac, a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a China, para que se faça uma vacina que seria a vacina mais tradicional. Eu pego o vírus, inativo esse vírus e esse vírus é administrado e o meu organismo produz anticorpos contra esse vírus. É a vacina mais, vamos dizer assim, o modelo mais antigo de se produzir uma vacina. É mais demorado, tem uma certa complicação. Eu preciso cultivar o vírus, inativar, ver se ele realmente vai induzir proteção, então tem algumas características. Existem outros modelos de vacina que também foram adaptados, a gente vai falar disso, né? Existem modelos inovadores de vacina que eram pesquisas que estavam se fazendo para desenvolver uma vacina para câncer e em um determinado momento eles viram que poderia utilizar isso para doença infecciosa também, no caso o coronavírus. E aí se produziram vacinas que são com base em RNA ou vacinas até mesmo com base em DNA. São vacinas inovadoras, que têm se mostrado seguras também, produção muito rápida, então a capacidade de produção dessas vacinas é gigantesca, capacidade de, por exemplo, o vírus sofreu uma mutação, eu preciso mudar a vacina, a capacidade de mudar esse mecanismo é muito rápido também. Então abre-se uma porta enorme para vacinas novas que podem vir também na esteira da vacina do Covid-19. Então, dengue, tuberculose com uma vacina melhor, malária, outras doenças que nós não temos vacinas ainda, poderiam se beneficiar dessa tecnologia nova de vacinas de RNA ou de DNA. Então a vacina, a orientação, existe até essa discussão, medo da doença e medo da vacina. A orientação também, como nas outras doenças que existem a vacina, é ser imunizado. As vacinas, o que aconteceu? Não está se pulando etapa, né? Quando a gente avalia o que acontecia antes, você tinha, a princípio, lá atrás, quando foram desenvolvidas as vacinas, as técnicas de vacina, nós não sabíamos nem nada de material genético de doença, né? A gente fazia as coisas meio que aleatórias.
O conhecimento mais profundo de imunidade, de o que a vacina induz, qual o tipo de proteção, isso é uma coisa mais moderna. Então, esse conhecimento foi se acumulando. E o que a gente tem hoje com as vacinas, o desenvolvimento, foram várias etapas que foram feitas ao mesmo tempo. Então, não se pulou etapa, pode até ter se acelerado, né? Os Estados Unidos eles têm uma nomenclatura para o desenvolvimento das vacinas de Covid-19, que é a velocidade de dobra, né? Então, que é um termo usado quem viu Jornada nas Estrelas, né? Lembra a velocidade de dobra para ele atingir a velocidade da luz e cruzar o espaço. Então, seria uma velocidade muito rápida para o desenvolvimento das vacinas. Agora, a velocidade rápida para o desenvolvimento da vacina não significa que se pulou etapa ou se deixou de lado a teoria técnica e mesmo conhecimento científico para se aprovar uma vacina. Então, as pesquisas elas estão andando se buscando uma vacina que seja segura. O que a gente tem de vantagem em relação ao conhecimento do coronavírus? O vírus já foi todo lido, então a gente já tem toda a leitura, o sequenciamento genético do vírus já foi feito todinho. Esse vírus ele não tem mutação, ele não sofre alterações significativas. Quando a gente pega o vírus HIV, é um vírus que tem uma alteração, ele sofre alterações muito rápidas. O coronavírus não sofre alterações rápidas. E as alterações que ele sofre não modifica a parte que induz imunidade, ou seja, a parte do vírus que é apresentada para o meu corpo e meu corpo produz os anticorpos, ela não se modifica com a replicação do vírus. Então, isso já tem esse conhecimento. Com base nisso tudo, é mais fácil a gente desenvolver uma vacina. Então, esse conhecimento acumulado que foi utilizado por todos os pesquisadores, os cientistas, mundo afora, para se buscar uma vacina que seja uma saída para a humanidade passar por essa pandemia com menos mortes. Se a gente pegar a pandemia de 1918, 16 e 18, né, que ela durou de 1916 a 1918, o auge da pandemia, ela matou milhões de pessoas. E isso, a gente não tinha muita coisa. A partir daí surgiu a vacina contra a gripe, mas nós não tínhamos isso antes. Então, esse conhecimento faz com que a gente tente não ter o número de mortes que aconteceu no passado, né? E não tenha uma epidemia que dure tanto tempo, porque naquela época a gente não tinha globalização, o número de pessoas no mundo era muito menor, matou milhões de pessoas. Imagina hoje com a globalização, cidades muito mais adensadas, você levaria 2, 3 anos de epidemia às custas de muitas vidas. O Brasil, ele tem acompanhado esse desenvolvimento das vacinas? A população pode ter uma esperança que a vacina vai chegar? Porque a gente vê aí também não só uma questão de saúde, a gente vê uma questão muito de economia e também de política. Eu acho que a pressão vai existir de uma maneira muito importante da população aos políticos. Então, mesmo que tenha um entrave político, a pressão vai ser muito grande para que se resolva isso. O Brasil tem grandes pesquisadores que estão atuando na área de vacina, que estão trabalhando nesse desenvolvimento. Então, tem inclusive pesquisa com vacina brasileira, puramente brasileira, do Butantan, que está ainda em fase mais atrás, né? Não está na fase 3, porque é uma vacina diferente, mas nós temos pesquisas com vacinas brasileiras. Agora, a gente tem grandes nomes pesquisando vacina no Brasil e nós temos, vai haver uma pressão muito grande, eu acho que isso vai se resolver. Politicamente, o que a gente está vendo é uma falta de agilidade ou uma falta de organização do governo, principalmente do governo federal, a partir do momento que ele, a princípio, ele não acredita no que ele está vendo ali acontecer. Então, ele não acreditou na doença, e ele não está acreditando na vacina e que a vacina possa resolver o problema. Eu acho que esse é o principal problema que nós temos hoje a nível de governo federal. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de um governo que acredite no produto que ele vai ter e no produto que ele vai entregar para a sociedade. Enquanto a gente está vendo todos os outros governantes se oferecendo para receber a vacina, nós temos um governo brasileiro que fala que a vacina não vai ser obrigatória. A vacina nunca foi obrigatória.
mas ele mesmo assinou um documento no início desse ano dizendo que a vacinação poderia ser compulsória, ou seja, poderia ser obrigatória. Então é difícil, é nesse sentido. Eu acho que ninguém precisa se vacinar se não quiser se vacinar. Agora, a população brasileira tem o direito de receber a vacina assim que ela estiver disponível e as pessoas quiserem se vacinar. Como profissional, doutor Marcelo, porque a gente que acompanha, a gente que lê, que está sempre pesquisando sobre o assunto, qual o temor em relação ao Coronavac? O senhor consegue enxergar isso? Então, a Coronavac, de todas as vacinas, é a vacina mais tradicional. Talvez seja a vacina mais segura. É uma vacina de vírus inativado. Então, não teria... O medo poderia ser... o receio científico. Sim. Seria eu fazer uma vacina que ela me induz anticorpos. Então, ela começa a ter uma produção de anticorpos, mas não seja uma produção robusta. E num segundo momento, quando eu me infecto, esses anticorpos que eu comecei a produzir, eles têm uma reação com o vírus e eu tenho uma doença mais grave. Né? Isso é uma reação de exacerbação produzida por anticorpos prévios. Isso é um termo médico, a gente chama de ADE, que a medicina conhece. O receio seria isso. E nos trabalhos todos não se mostrou que isso aconteça. Então o receio é esse, mas isso pode acontecer com qualquer vacina. Todas as vacinas têm se mostrado com um nível de proteção muito mais alto do que a gente imaginava. Muito boa a resposta vacinal. Então eu não vejo receio. A Coronavac, se a gente falar assim, de todas as vacinas que tem aí, qual você acha que é a vacina pode ter menos problema? Talvez seja a Coronavac. Né? Porque é a vacina do modelo mais antigo de ser feita. A vacina mais nova é a vacina da Pfizer e Moderna, que é uma vacina de RNA. Existe uma vacina de DNA também que está sendo pesquisada, mas ainda está atrás, não está pronta para uso. Que ela pega uma parte da bactéria que induz a produção da partícula spike da bactéria, do vírus. O vírus ele tem um formato, todo mundo desenha ele com um redondo, com algumas espículas. Essas espículas, que a gente chama de spike, é que dá o formato de coroa. Então, o que a vacina da Pfizer e da Moderna faz? Ela tem uma partícula que é o RNA mensageiro. A hora que esse RNA mensageiro entra na célula, ele produz anticorpos. Ele produz, na verdade, essa partícula spike. E meu organismo vai reconhecer essa partícula e produzir anticorpos a partir daí. Então, é uma vacina mais moderna de todas, mas tem se mostrado altamente segura na utilização. Porque às vezes, até em questão de rede social, a gente vê muita gente questionando pelo fato da China, de ser uma vacina de origem chinesa. Então, só para a gente esclarecer, não precisa ter temor. É uma vacina eficaz e uma vacina que vai surtir efeito como as outras que estão no mercado. Sim, eu acho que essa questão é muito relativa, né? Se a gente for avaliar, quase todos os produtos que a gente utiliza hoje vêm da China, né? Então, o iPhone é produzido na China, vários componentes eletrônicos, tudo vem da China. Então, não é por aí que a gente vai evitar ou não fomentar o regime daquele país. Eu acho que tem outros mecanismos. Eu acho que a vacina foi desenvolvida lá, tecnologia, mas ela está sendo analisada pelo Brasil. Assim como existe uma vacina russa que está sendo utilizada e no Paraná está sendo testada também, que é a Sputnik. E a Argentina anunciou que vai utilizar a vacinação na população argentina com a vacina russa. E a vacina russa utiliza a mesma tecnologia, ou uma tecnologia muito parecida com a vacina de Oxford, que está sendo feita na Fiocruz aqui no Brasil. Então a gente tem plataformas de vacinas que são utilizadas por vários institutos para tentar fazer a vacina para ser utilizada no mundo. Um laboratório só não vai conseguir atender a população mundial. Nós vamos ter que unir forças. E talvez a melhor coisa fosse unir realmente forças nesse momento e pegar todos os institutos nacionais capazes de produzir vacina e fazer parcerias para produzir vacina na maior quantidade possível para vacinar toda a população. E não fazer só algumas
parcelas da população e deixar outras parcelas para depois. Então, o ideal seria poder vacinar todo mundo rapidamente para que a gente, no segundo semestre de 2021, pudesse ter uma vida já bem próxima do normal. Existe alguma orientação sobre quando a pessoa não deve se vacinar de jeito nenhum? Então, as vacinas que estão sendo feitas, não existe nenhuma vacina com vírus vivo atenuado, pelo menos até agora já em vias de liberação. São todas vacinas ou inativadas ou com partículas virais não replicantes. Então, não teria nenhuma restrição. Ela pode ser utilizada em idosos, pode ser utilizada em pessoas com doenças já pré-existentes. O que acontece hoje é que as vacinas não foram testadas em gestantes, então elas não devem ser utilizadas nesse primeiro momento em gestante e nem em criança, porque as crianças não participaram dos testes. Como as crianças de toda a população é a população que menos preocupa, porque elas praticamente não adoecem, realmente não teria problema vacinar depois. E as gestantes, elas provavelmente com essas vacinas, lógico que na fase de teste eu não posso fazer. O que acontece é que quando começar a vacinação em massa, eu vou ter mulheres que estavam grávidas e não sabiam e receberam a vacina. E aí nós vamos avaliar como é que vai ser o desenvolvimento, como é que vai acontecer. Se não tiver problema nenhum, as vacinas são liberadas. Acontece isso com todas as vacinas do mundo, acontece dessa maneira. Segunda onda de infecção, o senhor acredita que vai atingir o Brasil, assim como foi nos meses de junho, julho desse ano, ou depende do cuidado das pessoas? A onda aqui no Brasil, se a gente pegar a curva, principalmente no Brasil como um todo, né, foi julho, agosto e setembro. Foi o pico, né? Julho e agosto sendo o pico máximo. Eu diria que a gente não saiu ainda da primeira onda, nós não tivemos aquela parte de tranquilidade que aconteceu na Europa e nós estamos vivendo um aumento do número de casos novamente. Então nós estamos mais ou menos igual aos Estados Unidos. Os Estados Unidos de uma maneira muito pior, porque a onda lá está realmente devastadora. Eu vi, não sei que dia, agora recente, mais de 3 mil mortes em 24 horas. Muitos casos acontecendo e realmente está, assim, vários locais com hospitais lotados e tudo mais. E o Brasil está vivenciando isso novamente. A gente pega o Rio de Janeiro com um aumento do número de casos de maneira expressiva, a maior mortalidade per capita do Brasil está acontecendo no Rio de Janeiro. Isso realmente preocupa a gente. As pessoas não podem achar que pelo fato da vacina já está sendo utilizada em alguns países do mundo, a doença acabou. A gente precisa ainda que a vacina chegue, que a vacina comece a ser feita homogeneamente, e aí sim, a partir de 2 meses após, a gente vai ter uma tranquilidade maior. Volta às aulas, a gente já está vendo também até uma batalha das escolas para poder reabrir, algumas até no final desse ano, aqui em Anápolis acho que menos, mas no Brasil, até aqui em Goiânia, algumas escolas reabriram. Seria um momento agora, a gente tomando por base que está quase iniciando esse processo, a gente espera, esse processo de vacinação da população? Eu sou um defensor da volta às aulas desde há muito tempo, eu venho falando muito sobre isso. Eu acho que a volta às aulas, com as medidas que como a gente já conhece o mecanismo de transmissão da doença, eu acho que é totalmente ok voltar às aulas. Nós temos mecanismos de segurança para que as aulas voltem com segurança para os professores e para os alunos. Nós temos um país com um clima que ajuda, que nos favorece, que eu poderia utilizar janelas abertas, até mesmo se eu quisesse fazer aula fora da sala de aula, num ambiente aberto. Nós temos escolas que nos permitem isso e o clima nos permite isso. Daria para voltar com tranquilidade. E o que a gente está vendo na Europa hoje é que fecha tudo menos a escola. É um lugar seguro para os alunos e até mesmo para o professor. Então eu acho que a gente pode fazer isso sim. O que vem acontecendo no Brasil e, por exemplo, em Anápolis, o decreto ele praticamente inviabiliza a volta às aulas. Eu tocar uma escola com 30% só de aluno é praticamente pedir para a escola fechar. Então eu acho que ou as escolas tomam uma postura bem firme em relação a isso com o poder público em termos de conversa, ou então nós vamos ter um fechamento em massa de várias escolas privadas no ano que vem, que não vão conseguir pagar folha, não vão conseguir tocar o que precisa ser feito.
Uma última pergunta, doutor Marcelo. O senhor acredita, como profissional, como médico, que vai ter como voltar à vida normal? O coronavírus pode deixar de ser uma pandemia agora com essa questão da vacinação e passa a ser digamos, uma endemia? Uma doença que o mundo todo vai ter que aprender a conviver com ela. Com certeza, nós vamos ter que conviver com o coronavírus, né? Isso não tenha dúvida. A vacina traz uma esperança de volta à normalidade de quase tudo, né? Então isso é muito positivo. Mas eu acho que algumas mudanças que aconteceram, elas vieram para ficar, principalmente na área médica, na área de saúde. Então, por exemplo, dentro de um ambiente hospitalar, o uso da máscara vai ser uma coisa muito mais frequente. Antigamente a gente não usava máscara para quase nada, nós vamos passar a usar máscara quase que o dia todo dentro do ambiente hospitalar. O paciente e o profissional. Principalmente o profissional. O paciente, na medida que ele possa usar, ele vai utilizar também. Isso vai trazer mais segurança para o profissional, para todos. No consultório, no ambulatório, coisa que a gente não fazia antes. Mas no restante, com a vacinação e a vacina sendo com essa eficácia que vem se demonstrando, de 90%, 97%, algumas delas, na hora que tiver vacinação em massa, volta a vida normal de tudo. Cinema volta a funcionar, teatro, as coisas se normalizam de uma maneira geral. Até que volte outra epidemia, né? Que isso é cíclico, isso já aconteceu algumas outras vezes no mundo e eu acho que não vai acabar, mas vai levar mais tempo, né? Então a gente vai ter tempo para se recompor e se reestruturar. É isso, doutor Marcelo. Obrigada pela companhia e pelos esclarecimentos. Obrigado, eu que agradeço. Um prazer falar com vocês. E vocês podem acompanhar a nossa entrevista também pelo nosso canal no YouTube, www.anaples360graus.com.br, o nosso site. Lá você acha o nosso ícone e pode assistir essa entrevista também pelo nosso canal no YouTube.